10. Lucas, capítulo 10, vamos ter 2 momentos de leitura para a nossa reflexão. O primeiro momento são os 11 primeiros versículos, Lucas 10, de 1 a 11, e eu farei essa leitura. E o segundo momento, os versículos de 17 a 20, e a comunidade faz a leitura. Lucas 10, de 1 a 11. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade me grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. A partir do versículo 17, então, a comunidade. Os seguidores escutaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando ele ouviu o nome do Senhor. Nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato eu tenho Satanás saído do céu. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus me desobedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Conforme está no título aí, né? Anunciar que o reino de Deus chegou. Missão de todos nós. E mais uma vez agradecer a Deus, porque foi esse o tema que o calendário litúrgico nos presenteou nesta noite em que lideranças da igreja tomam posse. Mas o próprio texto vai nos ajudar a perceber que uma liderança sozinha não faz absolutamente nada. A missão é de todos, assim como o próprio texto nos ajudou a perceber. E o texto que nós lemos, escolhido para esse 14º domingo do tempo comum, é um texto dentro do contexto onde Lucas já considera o caminho de Jesus para Jerusalém. Jesus vai como que se deslocando o seu ministério da Galileia. E o texto diz que ele manda alguns à frente. E nesse deslocar-se para a Galileia, Jesus então começa por inserir mais especificamente os seus seguidores nessa missão única
que agora não é apenas daqueles 12 que ele chamou lá na Galileia, porque foi lá na Galileia que ele chamou os 12 para compartilhar com ele a missão confiada pelo Pai. Agora, a caminho de Jerusalém, compartilha a missão com um grupo maior. Vai se ampliando o número de seguidores de Jesus. E exatamente essa ênfase em colocar os 72 é exatamente para nos ajudar a perceber que agora aquele grupo pequeno passa a ser um grupo maior, um grupo que vai continuar a obra de Jesus, também ligado a outras pessoas. Ou seja, ao mesmo tempo que Jesus sabe que o ministério dele vai tomando um comprometimento tal no caminho para Jerusalém, mais pessoas também precisarão se agregar para o cumprimento da missão. Ou seja, anunciar o reino de Deus a partir do agir de Jesus ganha aderência fiel de quem com ele caminha. Então, caminhar com Jesus significa aderência ao seu reino. Não há como caminhar com Jesus e não ter a perspectiva do anúncio do reino de Deus, na perspectiva do anúncio que Jesus próprio faz do seu reino. E nós vamos ver no próprio texto o que é que Jesus enfatiza para dizer que o reino de Deus chegou. Jesus, ao enviar os seus seguidores, dá a eles algumas orientações. E essas orientações certamente nos ajudarão a compreender também a nossa missão de cristãos e cristãs, que é a missão que recebemos no nosso batismo. Pois todo batizado, toda batizada é um missionário, é uma missionária do reino de Deus. Para começar, essas orientações que Jesus dá, olha a beleza do texto. E Lucas, vocês sabem que eu sou apaixonada por Lucas, porque dos evangelistas, para mim, é o mais sensível. É aquele que mais, nas sutilezas, ele consegue colocar a beleza, né, do agir de Jesus, a beleza do reino de Deus, e começamos percebendo essa beleza. Jesus, ao enviar, diz Lucas que ele envia 2 a 2. Ou seja, ele envia de forma organizada, mas uma organização que ao mesmo tempo ela é detentora de uma possibilidade que temos de compreender que sozinho a gente não faz nada. Por isso, 2. Em que ajuda a gente a trabalhar com pelo menos 2? Quando a gente está trabalhando com 2 pessoas, e eu acredito que essa foi a ênfase que Lucas quis deixar, que é como se a gente dissesse assim: não somos autossuficientes, precisamos uns dos outros. E quase sempre, e hoje de manhã a gente conversava muito os estilos de pregação de hoje em dia, é aquela história assim: você pode tudo, você faz tudo, você é capaz de tudo. Aí Jesus vem e diz assim: ó, se você quer fazer alguma coisa, lembra que você não é autossuficiente. Lembra que você precisa enxergar o valor do outro que caminha ao seu lado. Você precisa enxergar que uma irmã que caminha ao seu lado também tem a mesma possibilidade e tem mais do que isso, tem outras possibilidades. Porque o trabalho na coletividade, em que ele nos auxilia? É a compreensão exatamente
da diversidade. Às vezes, naquilo que um está um pouquinho necessitando de uma força maior, aquele ou aquela vem para contribuir exatamente com aquilo que o outro ou a outra está naquele momento precisando. Isso para mostrar o quê? Que cada um tem o que aprender com o outro. E vida comunitária é vida de aprendizado, onde nós descobrimos que sempre temos o que dar e sempre temos o que aprender na vida comunitária. Porque certamente ideias compartilhadas são ideias sempre mais criativas, são ideias sempre mais dinâmicas, são ideias com muita maior probabilidade de dar certo. Quando as coisas acontecem na coletividade, quase sempre a possibilidade de dar certo comparece com maior intensidade. Portanto, para o exercício da missão, Jesus ensina que precisamos sempre valorizar a contribuição do irmão e da irmã que conosco participa na missão e aprender a compartilhar o que somos e o que temos, no reconhecimento maior de que tudo a ser feito será por uma disponibilidade para estar a serviço. Tem aqueles e aquelas, inclusive, que não gostam nem de contar o que vai fazer, né? No trabalho tem muito disso, já viu disso? Né? A gente que está aí no mercado de trabalho, a gente percebe isso. A pessoa está lá com aquele negócio na mão ali, mas não solta de jeito nenhum a ideia, porque morre de medo. Se a ideia dele comparecer, né, o outro pode. Então não é isso, não é isso, não é assim. E se nós somos hoje inseridos no mercado de trabalho como cristãos e cristãs, não podemos agir assim. Porque senão o reino está lá e nós estamos aqui. E nós somos chamados para anunciar o reino de Deus chegou. Então, no reino de Deus, esse tipo de atitude não cabe. Por isso, há muito o que fazer e os trabalhadores são poucos. Porque os que querem fazer nessa dimensão do reino ainda são poucos. Por isso, temos nós a missão de ampliar esses trabalhadores. É preciso que outros também alcancem a mesma compreensão que nós. Então, ao invés de nós agirmos da mesma forma, pelo contrário, é nós nos ajudando a ter a compreensão do reino. Há muito o que fazer, Jesus sabia disso. E os trabalhadores são poucos. É preciso, então, que outros alcancem essa compreensão, mas nada deve ser feito por imposição, que é outra coisa que o texto deixa claro para nós. Não façam nada por imposição. Anunciem que o reino de Deus chegou. Vivam o reino de Deus. Mas jamais imponham. Por quê? O despertamento da vocação para o serviço na construção do reino é obra do Pai. Cabe a nós o anunciar, o executar, mas a forma de executar é do nosso Deus. Nada por imposição. Peçam ao dono da plantação que mandem trabalhadores. Por isso que a ideia não é minha. Mesmo quando eu tenho uma ideia boa no meu trabalho, se eu tenho a dimensão cristã, a ideia não é minha. A ideia é uma graça que o Senhor me concedeu. E eu vou compartilhar essa graça. Essa é a forma que nós temos de trabalhar, compreendendo que é o dono da plantação que efetivamente cuida dos trabalhadores. Então, a aceitação ao chamado precisa acontecer na gratuidade e no comprometimento de fazer acontecer a vontade que é do Pai. E fazendo acontecer a vontade do Pai, nós ampliamos os limites do reino, agregando outras pessoas também na missão. Jesus
como sempre, não se furta em apresentar os desafios que também se apresentarão no exercício da missão. Vocês estão sendo enviados como ovelhas em meio a lobos. O fato de nós sermos cristãos também não nos isenta de sermos perceptivos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor e, aí sim, pela graça que o Senhor nos dá, saber discernir pelo sopro do Espírito Santo na nossa vida. Porém, esses desafios que se apresentam não devem tirar a noção do nosso compromisso com a paz. Vocês vão ser mandados como ovelhas em meio a lobos, mas não joguem fora o compromisso. Não tenham medo do compromisso. Não deixem de assumir o compromisso do reino. E o compromisso do reino passa por estar compromissado também com a paz. Nada de arrogância, de imposição e de intemperância. E se você não agir assim, vai para o inferno. Se não fizer assim, nós vamos ver daqui a pouco a história do inferno aí, onde é que vai chegar, né? Então, essa perspectiva de que a nossa audácia, o nosso comprometimento não nos deve isentar da paz, fica claro quando Jesus coloca: quando entrarem numa casa, façam primeiro uma saudação. Qual é a saudação? A paz esteja nessa casa. Você não sabe nem que casa é, você não sabe do que se trata, ou até pode saber, mas não se isenta de desejar que a paz esteja naquela casa. E aí nós temos que lembrar que essa saudação de paz, ela tem uma conotação especial. A saudação da paz, esse shalom, é uma fórmula de bênção. Quando diz que a paz esteja nesta casa, isso é uma fórmula de bênção. E o que significa isso? É um desejo de paz, de justiça e de concretização dos valores do reino naquela casa. Portanto, a paz esteja nesta casa significa o anúncio de um reino que traz a justiça e a misericórdia que necessariamente levam à paz. Condições, então, que fazem com que as pessoas, sob paz, estará acolhida na justiça e na misericórdia. Portanto, condições que nos deixam como pessoas plenamente realizadas. O cerne, então, da missão é anunciar o reino de Deus, realizando atos concretos que comprovem a presença desse reino. Aí é que entra o processo da ação e do comprometimento. O que Jesus coloca? Curem os doentes da cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Não tem como anunciar o reino se junto a isso não houver esse shalom, essa paz, essa justiça, essa misericórdia, essa cura, né, de todos os aspectos. Uma cura social, uma cura espiritual, uma cura da própria enfermidade do corpo também. Enfim, o reino precisa chegar em todas as dimensões. E aí, quem não aceitar, o que fazer? Quem não aceitar esse anúncio? Acatar a proposta que fizeram Tiago e João em relação aos habitantes de Samaria, que não quiseram receber Jesus? O que eles propuseram fazer? Quem lembra aí? Quem tiver com a Bíblia pode ler para mim aí, versículo 9, capítulo 9, versículo 54. Qual foi a proposta de Tiago e João, os habitantes de Samaria, que não queria receber Jesus? O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? O Senhor quer que mande fogo do céu para acabar com essas pessoas? Quantas pregações a gente ouve assim, né? Que venha fogo do inferno para acabar com essas pessoas. É isso que o Senhor quer que faça? Desde lá Jesus já deu um trampo neles. E agora
Jesus novamente reforça para eles. E quem não aceitar? Acatar a proposta que fizeram Tiago e João em relação aos habitantes de Samaria? Claro que não. O Senhor apenas coloca: sacudam as sandálias, a poeira daquele lugar. Ou seja, não leve nada de lá. Do lugar que não presta, você entrou que não presta, que eventualmente não quer a situação, simplesmente sacode a poeira e sai. Ou seja, nem carrega o que está lá. Porque às vezes na hora do conflito, o que a gente faz? Além de não abrandar o conflito, ainda traz o conflito para dentro da gente. Né? Aí sai aborrecido, sai vibrando coisas ruins. Né? Jesus fala: não, sacode a poeira, nem o que tem lá você carrega com você. Simplesmente isso. Mas não deixem de anunciar: o reino de Deus chegou. Não podemos nunca perder essa dimensão. Portanto, o que fazer? Sacuda a sandália, a poeira daquele lugar, ou seja, não leve nada de lá. É a mesma coisa que dizer, né? Não se torne igual diante da adversidade. A pior coisa que nós temos diante da adversidade é nos tornarmos igual. Porque aí é isso que o inimigo quer. Vocês já perceberam? Na hora do conflito, na hora da briga, o que o outro quer é que você se torne igual a ele. E a forma de você dizer: não, eu sou diferente, minha proposta de vida é outra, meu ritmo de viver é outro, meus valores são outros, eu não posso, então, com a mesma situação, agir. Então, não vou agir. Tipo aquela coisa assim: não vou me igualar a você. Isso aí não vai me levar, não vou ficar melhor. Pelo contrário, eu vou ficar pior. Pior eu não quero ficar. Porque na graça de Deus, nós vivemos a cada dia tentando ser imitadores de Cristo até alcançar a verdadeira face de Cristo. Né? Então, nesse contexto aí, essa questão: quem não quiser, simplesmente sacode a poeira e vá embora. Porque nós sim sabemos que rejeitar o dom de Deus é escolher a própria destruição, é autocondenar-se à escravidão e à morte, escolhendo ficar fora da nova história da redenção inscrita no projeto de Deus. Isto é responsabilidade de cada pessoa. Portanto, queridos, nós vamos ver que depois de todas essas instruções dadas, os discípulos vão e voltam dizendo que cumpriram a missão naquela viagem. Não foi assim? O cumprimento da missão gera como fruto a alegria. Eles voltaram dizendo que estavam alegres, inclusive dizendo que estavam impressionados porque até conseguiram expulsar demônios em nome de Jesus. E Jesus, claro, também se alegra com eles, mas alerta o discípulo para o fato de que a alegria maior não está no fato de ter recebido poder para expulsar demônios. Eles voltaram alegres: poxa vida, você sabia que até expulsar demônio a gente conseguiu? Quer dizer, aquilo que era, né? Nós conseguimos isso. Aí Jesus vai, acalma novamente, porque a nossa arrogância, ela é demais, né? E Jesus, com aquela paciência que ele tinha, né? Aí ele vai e fala assim: ó, o motivo da alegria não é essa, não. O motivo da alegria não é se gabar, porque vocês até expulsaram o demônio. Olha o que eu fiz, né? Até expulsei demônio. Olha, eu estou quase igual a Deus. Estou quase igual não, né? Muitos já estão até ultrapassados mesmo, né? Na altura do campeonato. Então, eles vão lá e dizem para Jesus, e Jesus fala que eles não devem se alegrar nisso, mas a alegria maior é saber que os seus nomes estão inscritos no céu. Ou seja, a porta está aberta, ou seja, assimilaram
assimilaram a mensagem do Reino. Isso deve ser a nossa alegria. Cada vez que a gente sente que assimilou a mensagem do Reino, nossa, isso aí sim nos deixa felizes. Saber que assimilamos a mensagem do Reino. E ter o nome escrito no céu é ter certamente a alegria de saber-se conhecido e amado pelo Pai. Sem nenhuma dúvida de que é a esses que, em primeiro lugar, Jesus concede os dons. É a esses que se alegram nas pequenas coisas, no sentido da perspectiva de saber-se inserido no contexto do anúncio do Reino. Na liturgia de hoje, queridos, uma liturgia especial, em que somos chamados a participar da Eucaristia, em que vimos que fomos chamados ao serviço cristão, que nós possamos nos sentir acolhidos por Deus como participantes na missão de anunciar o seu reino de amor e de justiça, alegres, porque sabemos que estamos perceptivos à vontade de Deus e disponibilizados para o serviço no reino. Que nós possamos, então, queridos, cada um de nós sentir-se acolhido por Deus como participante na sua missão, anunciando o reino de amor e de justiça. Amém. Deus, assim, possibilite que a nossa alegria se dê, não porque fizemos arder o fogo do inferno, matamos não sei quantos, expulsamos não sei das quantas, mas que nós enxergamos aonde está o reino de Deus.